Um tema bastante comum é a questão da competição e não competição no Aikido. Tem vários aspectos a serem abordados aí. O mais comum é a questão do Masakatsu, Sakatsu, Katsu Hayabi, que significa, entre várias coisas mais profundas, vencer a si mesmo aqui e agora. Mas entrando um pouco mais dentro do tema que provoca a questão na nossa cultura, a distinção básica entre Budô e esporte é exatamente a questão de vida e morte. Mas aonde eles são excludentes e aonde eles se cruzam. Jigoro Kano Sensei, fundador do judô, na época dele havia o Shinken Shobu, que eram disputas que podiam resultar em morte. E ele estava desenvolvendo uma integração da arte marcial, do Budô, à sociedade formal, porque naquele período pós-samurai, o Budô estava em adaptação social. E Jigoro Kano Sensei desenvolveu o Ippon Shobu, que significa vencer de forma efetiva, minimizando estragos daquele Shinken Shobu. Ainda era competição que podia eventualmente desenvolver morte ou prejuízo grande para a saúde, mas foi a forma que ele encontrou para minimizar as questões. Quando o Ippon, essa noção de Ippon vai para o esporte, isso aí já alcança efetivamente um contexto distinto, porque nem todo Ippon acaba com a luta, nem toda condição para o Ippon é uma estratégia que você adotaria na condição de vida e morte. Você ganhou só a competição, e dentro do âmbito esportivo estamos bem. Mas é importante considerar o âmbito do Budô, que ali já é outra consideração. Apenas isso. Uma coisa é só entender os âmbitos de estudos e entendimento. Eventualmente eles se encontram, eventualmente não. Assim como na prática não competitiva, eventualmente você tem uma prática que realmente o insere corporalmente a essa lógica, a essa cultura, ou não, até que efetivamente esses elementos estejam percebidos e incluídos na sua percepção e na sua prática de estudo, né? A não competição é o mais clássico, porque assim, ou era Shinken Shobu, especialmente no último período, né, dos samurais, ou era duelo até a morte, ou era prática, estudo sistêmico, não competitivas. Não significa que não haja disputa, que não haja estudo, que não haja, inclusive, perigo, né? Basta imaginar a prática, o estudo com espadas. Estamos falando de civilizações das mais antigas, civilizações que passaram por guerras brutais. As regências sábias culturais são intrínsecas às questões corporais dessas questões radicais que eram vividas. Significa que não é o estudo de luta, mas o acesso ao que os elementos culturais e sábios estão incorporados nesses sistemas, de forma mais íntima, que supera palavras, imagens. É uma vivência corporal de imensa riqueza. Você não toma como primeiro a solução de lutar com alguém, ou de intimidar alguém, ou de ser imprudente diante de uma situação de efetivo perigo e morte. O próprio O Sensei, fundador do Aikido, colocou como o Budô para ele, no Aikido, significa o amor divino. São elementos de grande profundidade que não são não são os da nossa cultura, são os clássicos da cultura. Então, o que isso significa para o fundador? É um desafio entender e o quanto isso nos atinge. É importante saber isso também, né? A nós, praticantes, né? Não a doutrinar isso, mas ao praticar isso.